Bom, hoje é dia 8 de maio, minto, 9 de maio. E nessa semana faz um ano que eu mudei pra São Paulo. Passando só pra dizer que tá tudo bem, cheguei, já tô me realocando aqui. É bem interessante pensar assim, porque faz um ano, mas parece que faz uma vida. Obviamente, como toda mudança na vida, ela ensina muita coisa pra gente. Mas mudar pra São Paulo, pra mim, foi um negócio assim... Uau! Porque quando eu mudei pra São Paulo, eu não mudei só de cidade. Eu mudei de emprego, mudei de cidade. Querendo ou não, né? Eu troquei a minha roda de amigos, as pessoas que eu convivia. Eu mudei para mais longe dos meus pais. E no meio disso tudo também, o Thiago também veio para São Paulo, então a gente começou a encarar mais de perto uma vida a dois, porque até então a gente namorava à distância. Olhando para trás, assim, agora, um ano depois, nossa, quanta coisa aconteceu. Tem uma coisa que eu sempre me orgulho muito quando eu lembro, quando eu penso, que é o fato de, em alguns pontos, eu ter me encontrado mais. Porque quando eu mudei pra São Paulo, o medo que eu tinha era: a cidade é muito louca, todo mundo é muito louco, e eu vou me perder. Tipo, eu vou parar de fazer as coisas que eu gosto, eu vou simplesmente pensando na minha carreira, na minha vida profissional, e todo o resto vai acabar. Eu juro, era isso que passava na minha cabeça. Além do fato de que também passava muito pela minha cabeça um rolê de tipo, cara, como que as pessoas vivem de forma normal em São Paulo? Porque quando eu sou do interior, né? Eu sou de Franca. Então, quando eu vinha pra São Paulo, quando eu via as pessoas em São Paulo, eu falava, gente, não é possível que a pessoa saia em São Paulo pra comprar um pão na padaria, que ela corte o cabelo numa quinta-feira, que ela faça coisas que hoje eu faço a pé na minha cidade, sabe? E quando você começa a viver a realidade de fato, você percebe que algumas coisas são mais difíceis do que você imaginou que seriam, mas algumas coisas também são muito mais fáceis do que você imaginou. E hoje eu compro pão na padaria, eu vou na padaria a pé e é tudo muito comum, muito normal. Só que até então parecia um negócio que pra mim era assim, quilométrico, era, meu Deus, tem que fazer o rolê para que isso aconteça. E não que não seja, porque de fato em São Paulo as coisas são bem longes, o trânsito é caótico, a cidade é muito agitada. Não vou falar que não existem essas coisas, mas assim, tem como levar uma vida próxima do normal, entendeu? E aí é óbvio, né? Você vai ter um novo normal depois que você vem pra cá. E quando eu mudei, eu fiquei com muito medo de ter essa perda de identidade, de falar, putz, será que eu vou deixar de ser a Lawane que eu era em Franca? Eu percebi que não. Conforme o tempo foi passando, algumas coisas que em Franca eu não conseguia fazer, eu consegui fazer aqui em São Paulo. Uma delas foi, por exemplo, me dedicar mais ao esporte, estar mais perto. Eu sempre gostei muito de treinar. Eu comecei a correr ali perto da pandemia, 2020, 2021. Eu comecei a correr por querer, de alguma forma, de desabafar a cabeça, de conseguir desafogar dos problemas. Comecei a correr, mas eu nunca corri muito pra, meu Deus, eu vou ter performance, eu vou ter um pace de 4,40, eu vou... Esse nunca foi meu lance. Meu lance sempre foi correr e conseguir acompanhar a minha evolução comigo mesma todos os dias, acontecendo a vida ali. Os anos foram passando, eu continuei correndo e aí eu fui me dedicando mais em outras coisas em relação à minha saúde, que daí eu comecei mais pra academia, eu melhorei a minha alimentação e coisa do tipo. Quando eu vim pra São Paulo, eu senti muita dificuldade de continuar treinando na academia. E correr também, porque eu moro aqui em São Paulo, num bairro que tem muita ladeira. Então, correr aqui na rua não é um negócio que eu ainda me sinto muito confortável, tanto pelas ladeiras, mas também pelo quesito de segurança, sabe? Não é um negócio que me deixa muito à vontade, assim, e aí eu prefiro não ir. Então, ou eu corro aqui na esteira do prédio, ou eu acabo correndo nos parques, né? Isso quando dá pra ir. Meio de semana é impossível de ir, porque daí é tipo 40 minutos pra ir e voltar, fora o tempo de correr, tomar banho. Então, assim, não consigo encaixar isso na minha rotina agora. Então, eu fiquei com a esteira. Mas, de todo modo, eu não tava conseguindo encaixar a rotina de treino aqui, sabe? Eu tava me sentindo desanimada, tava me sentindo triste, tava sentindo que eu não tinha um propósito pra treinar, enfim. Aí eu falei, cara, eu vou unir o útil ao agradável e vou, então, entrar numa assessoria de corrida. Eu vou fazer este rolê pra mim, porque eu acredito que vai ser melhor, porque eu vou conhecer pessoas que gostam das mesmas coisas que eu gosto, pelo menos a gente tem um assunto em comum, que é a corrida. Então, em São Paulo, eu não vou ter só pessoas do meu trabalho, eu vou conseguir também ter esse outro tipo de relacionamento. E, em paralelo a isso, eu começo a ter um incentivo a mais no esporte, que é uma pessoa me acompanhando, eu tenho um assessor, eu tenho um grupo de pessoas, então, let's.
E aí, né, pesquisando e tudo mais, eu encontrei assessoria, e quando eu encontrei assessoria, eu encontrei que eles também faziam assessoria de triatlon. Eu sempre tive pra mim que quando fosse pra eu correr a minha meia maratona, ou até quando eu for correr a minha maratona inteira, né, ou triatlon, aconteceria em algum momento, de alguma forma aconteceria, e na hora certa. E aí, quando eu vi ali o triatlon, eu falei, sempre tive vontade de fazer, por que não? E o valor de uma coisa pra outra era assim, muito perto, sabe? Não era uma diferença muito gigante de falar, nossa, não, pra fazer uma coisa e outra é impossível. Não era. E aí eu falei, triatlon. Triatlon vai ser uma boa ideia. E eu comecei a pesquisar e me dedicar. A primeira vez que eu fui no clube, tem uma aula experimental que você faz de natação no clube pra você ver como que é o ambiente, né? Como que é o professor, como que são as coisas que estão acontecendo por ali e tudo mais. E pra você ter esse contato mais próximo também, né? Com a pessoa que vai te assessorar. Vou contar brevemente, rapidamente, a experiência aqui da natação. Olha aqui a marca do toquinho. Gente, pra quem perguntou se eu já nadava, não. Não! Nunca precisava de natação. A única coisa que eu fazia na água era sobreviver. A gente sobrevive, então assim, conseguia ficar me debatendo na água a ponto de não afundar, né? Mas assim, pra quem está aqui há mais tempo sabe que eu já me afoguei no mar. E, enfim, fui resgatada de bote e afins. Enfim. Aí fui lá hoje, aí tem todo um reconhecimento de piscina, né? Que você faz pra respirar e tal. E, cara, no começo foi muito difícil, assim, muito, muito. Porque eu achei que eu ia morrer e eu bebia água todas as vezes. Mas aí foi legal, assim, porque o instrutor, inclusive, ele foi bem persistente, assim. E eu achei que ele ia ver que eu não tava dando muita conta, e eu achei que ele ia falar, tipo, deixa pra lá. Mas não, ele ficou assim, tipo, não, bora, vai de novo, vai de novo, vai de novo. E aí no final eu percebi, tipo, uma coisa que pra mim, nas primeiras voltas, tinha parecido impossível, já tava mais natural, assim. É óbvio que não ficou perfeito, né? Óbvio. Mas, cara, foi muito legal. Eu não sabia nadar. E aí eu descobri isso lá. Porque quando você vai nadar, você tem que nadar crawl. E aí quando você vai nadar crawl, você tem que fazer todo o rolê de... né? Então você bota a cabeça dentro da água, você nada de lateral. Eu não sabia fazer nada disso, nada. Então eu nadava assim, aí eu fazia assim, uns negócios muito atrapalhados. Fora isso, também tem o ponto da respiração, que eu não conseguia respirar direito. Então, a piscina lá, ela tem 25 metros pra ir e 25 metros pra voltar, que daí totaliza 50, né? Eu não conseguia fazer 18 metros completos. Eu fazia... Não conseguia fazer 25, né? Eu fazia só 18. Então eu parava no meio da piscina pra respirar e aí eu voltava. E assim, era catastrófico, porque eu me afogava, eu bebia muita água e assim, eu me desesperava. E aí, com o tempo, você vai se adaptando, você vai se acostumando, e aí você percebe que a água não é sua inimiga, em alguns momentos, que ela não vai te matar, que se acontecer alguma coisa ali, você consegue respirar, enfim. Então, eu não sabia nadar, eu também não tinha bicicleta, e eu tenho medo de andar de bicicleta. Eu andei muito tempo da minha vida, quando eu era mais nova, de bis. Mas assim, totalmente sem juízo. Eu entrava no meio de caminhão pra ultrapassar, nunca dei muita bola, assim. E, assim, pra mim tava tudo ok, sabe? Agora com a bicicleta, eu não sei, eu tenho algum bloqueio. Eu não sei se é porque eu andei muito tempo de bis, e aí todo medo que eu não tive lá eu tenho agora, eu não sei. Mas eu tenho muitos receios. Então eu também não tinha uma bicicleta. A única coisa que eu tinha era um sonho e uma garrafinha d'água. E eu não tô zoando. Então eu comecei na natação pra fazer a bike. Eu tava fazendo na bike de spinning daqui do prédio. E aí depois eu e o Thiago compramos uma pra ficar aqui no apartamento, pra ficar um pouco mais fácil. E a corrida é o que eu falei, né? Tava sempre correndo na esteira, porque eu não consigo encaixar na minha rotina sair pra ir no parque. Então, pra ir no parque hoje, eu encaixo só os meus treinos mais longos, que são os de 14, 16, 18 km, pra poder ficar menos entediada do que na esteira. Mas meio de semana, que são os treinos ali do dia a dia corriqueiros, eu sempre faço aqui. De todo modo, eu me adaptei, eu comecei a entender e me divertir mais com a esteira também, sabe? Porque existem algumas ancoragens que a gente faz, né? Então, teve uma vez que eu tentei sair no meio da semana pra correr no parque. E, cara, assim, foi caótico o restante do dia. E eu falei, a esteira é incrível. Nunca achei tão incrível correr na esteira. Então, ficou assim o rolê. Juntando tudo isso e refletindo, quando eu tô fazendo o esporte desse jeito, eu fico muito feliz. Porque nesses momentos eu percebo que eu não perdi a minha identidade, mas eu consegui refinar e chegar mais perto da pessoa que eu quero ser, sabe? E aí, obviamente, aqui em São Paulo, eu explorei muitos dos meus limites. Então, eu estourei muitos dos meus limites também. Seja de trabalho, seja de rotina de treino, seja... Eu fui explorando o mais longe que eu podia ir até eu chegar no nível máximo de cansaço. Hoje, depois de um ano, eu consigo, em alguns momentos, eu ainda me passo, tá?
mas eu consigo mais, em alguns momentos, estabelecer os limites saudáveis, porque é bom você explorar até onde você pode ir, até o máximo, para que depois você saiba até onde você está chegando para pôr os limites. No quesito de trabalho, eu também me desenvolvi muito, aprendi muita coisa. Eu antes trabalhava numa agência, então a gente era todo mundo muito próximo, todo mundo presencial, era uma empresa pequena, assim, né, das pessoas que estavam ali perto. E aqui em São Paulo eu vim para uma empresa que ela é maior, então as pessoas estão em escritórios diferentes, a comunicação precisa de acontecer de uma forma diferente, porque de fato não existe esse contato 100% do tempo com todas as pessoas. Juntando todas essas coisas, trabalho, treino, relacionamento, a gente também aprende a amadurecer em muitos pontos de olhar para o outro. Eu morei muito tempo sozinha, então quando eu e o Thiago, a gente começou a dividir uma vida juntos, eu precisei reconsiderar várias coisas que eu fazia, várias coisas da forma que eu pensava, da forma que eu me comportava. Quando você tá sozinho, basicamente a rotina ela é sua, a vida é sua e é você por você. E aí você vai ter seus compromissos externos, que daí vai ser do trabalho, com amigos. Mas quando você dá da porta pra dentro, tipo, tanto faz se você vai lavar a louça 11 horas da manhã de um dia, 11 horas da manhã do outro dia, sabe? Mas quando você tá com outra pessoa, você também tem que levar em conta que essa pessoa talvez se incomode, que talvez ela não possa fazer, e que talvez ela esteja fazendo por você e talvez você não esteja vendo e fazendo por ela. Mas eu posso dizer uma coisa que São Paulo, de fato, trouxe muito forte pra mim, é de que, independente do que aconteça, e aí eu concordo, o ambiente, ele molda muito quem a gente é, ele com certeza vai influenciar na forma que a gente pensa, na forma como a gente se comporta, mas a gente consegue achar meios de ser quem a gente é. Quando eu tô nadando, quando eu tô de bicicleta, eu fico, ai, que delícia, eu não perdi a minha identidade mesmo diante de toda essa loucura que acontece. Ainda assim eu consigo fazer as coisas que eu amo, que eu gosto, e eu tô tão feliz com isso, assim, sabe? Porque também tem uma parada no esporte que ele consegue devolver muito rápido as evoluções. Então, você consegue perceber muito rápido se você está evoluindo, o que está acontecendo, se você está perdendo performance. Então, é muito legal quando eu olho para novembro e aí eu, putz, agora eu consigo nadar há muito tempo, eu consigo andar de bicicleta, as minhas corridas às vezes estão mais longas, eu me sinto menos cansada. Então, é muito legal, é muito satisfatório. Também algumas coisas de vida mesmo, de amadurecimento, de trabalho, de relacionamento. Eu percebo que coisas que há um ano atrás, quando eu cheguei em São Paulo, que era tudo muito aflorado, eram muito mais graves na minha percepção, sabe? Mas hoje são coisas que, tá bom, dá pra relevar, tipo, legal, dá pra aprender com isso daqui. Então, a gente amadurece muito. Às vezes a gente fica com muito medo das mudanças. Mudar de trabalho, mudar de cidade. E faz parte, sabe? É importante. Mas, cara, se eu posso te dar um conselho, uma coisa é... só vai, sabe? Tipo, não deixe que esse medo te paralise. Deixe que ele te deixe preocupado, mas um preocupado a ponto de você estar preocupado de... Antes disso tudo, faça algo para que dê certo, mas não no ponto de você travar e não fazer nada, porque é muito bom quando passa o tempo assim e você percebe que coisas que acontecem agora a partir daquela decisão não teriam acontecido. Eu tenho certeza que se eu tivesse em Franca eu não teria entrado no triatlon. Eu tenho certeza absoluta. No trabalho, eu com certeza continuaria me desenvolvendo de algumas formas, talvez não da forma que eu me desenvolvi aqui, da forma que eu vejo as coisas hoje. No relacionamento também, eu tenho certeza que não teria acontecido da forma como aconteceu aqui, porque é uma mudança que foi necessária para que todas essas coisas acontecessem, sabe? E eu não tô dizendo que é para mudar de trabalho, que é para mudar para São Paulo. Tô falando, cara, existem mudanças que a gente tem tanto medo de fazer. Eu juro, eu senti muito medo de perder a minha identidade, perder quem eu gosto de ser, sabe? Quem eu me sinto feliz sendo, eu me sinto realizada fazendo acontecer. Mas mesmo assim eu vim, eu falei, bora ver. E deu muito certo, deu mais certo do que eu imaginava, assim, tá sendo muito mais legal do que eu poderia esperar. Então, o que eu quero dizer é, cara, só não deixa o medo de paralisar, sabe? Se tem uma coisa que você quer fazer e o seu medo for semelhante a esse, cara, não deixa que isso te impeça, que isso te trave e que, de alguma forma, isso impeça você ser
quem você quer ser, talvez quem você nasceu pra ser, sabe? Talvez esse vídeo seja um motivacional pra que você mude.